Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então nós vamos hoje dar continuidade aí às nossas aulas. Então nós vamos fazer agora uma explicação de matemática 1, da nossa frente 1, e o assunto é a aula 13 e 14, que fala sobre inequações que envolvem funções afins e quadráticas, tá? A gente vai voltar no futuro, lá nas aulas lá na frente, continuar falando um pouquinho de inequações, mas que envolvem funções logarítmicas, exponenciais, mas essa aula é uma aula assim, bem resumida. Eu não vou resolver todos os exercícios do caderno de sala, certo? Eu vou fazer uns 4 exercícios, depois vou passar uma lista para vocês trabalharem de maneira mais focada nesses tipos de problemas, tá? Aí os outros, inclusive da lista de sala, a gente pode fazer via WhatsApp, ok? Então vamos lá, ó. 2 coisas que vocês precisam recordar, pegando a varinha mágica. Primeira coisa, uma função afim é sempre do tipo ax mais b, certo? Aqui eu não vou considerar momentaneamente o a sendo constante, certo? Se o a não é constante, ou seja, se ele não é um zero, né? Quando a é zero, essa função é constante, é isso que eu quero dizer, ou ele é positivo ou ele é negativo. Então a gente já viu isso. Quando o a é positivo, o que acontece? Eu vou fazer um rascunho aqui e vou apagar. Quando o a é positivo numa função afim, graficamente, a reta, lembrar que o gráfico é uma reta, ela vai ter sempre essa inclinação aqui, ó. Então, por exemplo, esse é um exemplo de um gráfico de uma função afim, aqui é o zero da função. Reparem o que acontece com os valores de x que estão do lado direito aqui, ó. Todas as imagens y, todas as imagens aqui produzidas são o quê? São positivas. É isso que você tem que observar. Aqui, a imagem não é nem positiva nem negativa, ela é nula, que é o zero da função. Observam os elementos que estão de x que estão à esquerda do zero da função. As imagens que eles produzem são todas negativas, por isso eu pus esse resumo aqui, ó. Positivo à direita, negativo à esquerda. Para y, gente, não é para x, são os valores de y, que são as imagens, certo? E aqui, ó, quando a ele é positivo. Agora, quando a é negativo, o gráfico da função afim, ele tem a inclinação desse jeito aqui, ó. A inclinação é para cá, sempre desse jeito. Olha o zero da função, está aqui. O que acontece com os caras que estão do lado esquerdo do zero da função, ou seja, que são menores? Quem está à esquerda aqui é menor do que esse cara. Olha as imagens. As imagens produzidas são todas positivas, tá certo? Beleza. Aqui está trocado, né? Aqui, vamos mexer aqui, mais, e aqui menos. As imagens aqui são positivas. Olha lá. Então as imagens aqui são positivas. Agora observa para x's que são maiores do que esse cara, ou seja, que estão à direita dele. Olha o que acontece. As imagens são o quê? Negativas. Certo? Então essa é a primeira parte da explicação. Esse modelinho aqui, ele vai servir de base para a gente resolver, por exemplo, essa questão aqui, que é a primeira questão lá da apostila. Tá certo? Depois a gente fala sobre isso. Agora, esse segundo quadro já é conhecido de vocês. Por quê? Porque esse quadro aqui é sobre a função quadrática. Vamos lembrar que a função quadrática é do tipo ax² mais bx mais c, com a diferente de zero. E esses 6 modelos aqui eu já havia explicado para vocês, só que com uma diferença. Aqui, olha, o que acontece quando você tem um gráfico assim, ó? Imagina, por exemplo, que você tem um gráfico de uma função quadrática. Vou colocar números aqui, ó. Imagina que aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 6, por exemplo. Todos os x's que estão aqui, ó, as imagens que eles são capazes de produzir estão na parte de cima aqui da parábola. Ó. Olha lá, a imagem é positiva. Ó. Os caras que estão entre 2 e 3, eles produzem imagens o quê?
negativas. E à direita do 3 as imagens voltam a ser positivas. Se por um acaso a parábola tocar apenas num único ponto no eixo X, se ela tocar num único ponto no eixo X, ela fizer isso aqui, ela vai ser tangente ao eixo X, todas as imagens serão positivas, exceto aqui no zero da função, que a imagem é nula, por isso chama zero da função. Olha só. Agora, se o delta é negativo, todo mundo sabe que a parábola não vai tocar o eixo X, então a imagem vai ser sempre positiva para esse caso. Tudo que eu falei aqui, na situação com a concavidade para baixo, com a boca virada para baixo, acontece aqui. Olha só. Negativo, positivo, negativo. E aqui, negativo para as imagens e aqui negativo. Não toca no eixo X. Certinho? Muito bem. Então, partindo desse princípio, nós vamos fazer, eu vou dividir assim em 2 vídeos. Eu vou fazer o primeiro exemplo, que é o exercício que está, é o primeiro exercício lá da aula 13 e 14, lá do material de sala, certo? Como que a gente faz esse exercício? Isso aqui chama-se inequação produto. Reparem que você tem uma função afim aqui e outra função afim. Se você distribuir, vai dar uma quadrática. Aí você pode usar esse processo. Mas aqui é besteira. Como elas estão fatoradas, bonitinhas, ele quer que esse produto dessa função afim por essa função afim seja um número o quê? Menor do que zero. O que é um número no universo dos reais menor do que zero? São números negativos. Ele quer que você analise quais são os valores de x para os quais essa função vezes essa produza resultados menores do que zero. Qual que é o procedimento para você fazer? Ó, é bem de boa, quer ver? Você pega, se você seguir esse roteirinho, dá sempre certo. Ó. Você pega essa função e acha o zero dela, iguala ela a zero. Igualando ela a zero, você vai descobrir que o x, o zero dessa função é 7/3, ok? A mesma coisa você vai fazer nessa. X mais 4 igual a zero, x igual a menos 4. Então o zero dessa função é 7/3 e o zero dessa daqui é menos 4. Beleza. Observem lá na função. Reparem aqui, pessoal. O a dessa função é quanto? 3. Então ela é crescente, ela é desse tipo. Então, eu vou fazer um varalzinho aqui particular para ela. 7/3, ela é desse tipo aqui, ó. Então ela é positivo para cá, negativo para cá. É só você puxar esse modelo para cá. Aqui, vamos analisar de novo. Não é o valor de x que determina se ela é para cá ou para cá. É o a da função. Reparem que o a da nossa função aqui é o 1, ó. É 1x. Ela é crescente. Então também ela é desse tipo aqui. Aqui é o menos 4, que é o zero da função. Então ela é positiva para cá, negativa para cá. Bom, eu estudei particularmente essa função, estudei particularmente essa função. Mas eu tenho que responder o produto dela, que eu quero que seja menor do que zero. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar isso aqui num varalzinho. Um varalzinho para colocar essa, copiar isso. Um para colocar esse aqui e um último para a gente dar a resposta. Olha como é fácil. Você vai colocar os zeros das funções em ordem, obviamente, crescente, porque a reta aumenta para cá. Então, você vai colocar assim, ó, menos 4 e os 7/3. E faz uma cópia. Pessoal, é cópia mesmo. Reparem, ó. O que você está vendo aqui? Que à direita dos 7/3, as imagens são positivas e a esquerda é negativa. Então, se você trouxer e copiar isso aqui para cá, vai ficar assim, ó, mais aqui e menos aqui. Isso aqui é a cópia disso. Agora você vem e copia no segundo varal. Aqui, ó. Mais e menos. O que o exercício quer? Que este produto, multiplicação, seja menor do que zero. O que está a multiplicação de negativo por negativo? Positivo. De negativo por positivo? Negativo. Positivo, positivo, positivo. Bom,
significa que para x menores que 4 a imagem, esse produto produz imagem positiva, entre menos 4 e 7 terços produz imagens negativas, e mais do que 7 terços produz imagens positivas. O que eu quero? Eu quero que esse produto produza imagens negativas, ó, menor do que zero. Portanto, onde que você está vendo menores do que zero? Só menor. Onde as imagens aqui são negativas. Então essa é a resposta do problema. É a resposta visual. E aí você pode escrever solução, conjunto solução. X pertencente aos reais, tal que x está entre quem? Entre menos 4 e 7 terços. Ok? Então, essa é a solução do primeiro exercício. Lá na apostila, ele pede para a gente pegar os números inteiros que estão aqui, somar os números inteiros. Mas depois eu faço isso no segundo vídeo, ok? Beleza?